Ok, pessoal? Vocês estão vendo já a tela? Se alguém não estiver vendo aí, pode escrever aí para a gente falar, tá bom? Então a gente vai continuar falando um pouquinho do processo evolutivo. Lembrando que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós já falamos disso na primeira aula, não é? Vamos falar um pouquinho do questionário aí. Vulgo Baba 3, não é isso? O questionário 3 aí. Primeira alternativa, né? Assinar as alternativas corretas. Tem mais de uma alternativa correta. Então, o que diz aqui? Se uma verdade nova surgir, o Espiritismo aceitará. Sim, correto. Tudo que os Espíritos tinham a dizer foi dito a Kardec e está nas obras básicas. Não é verdade. Não é verdade, né? A gente mostrou isso. O próprio Kardec afirma isso, que não. Os Espíritos continuam trazendo revelações ainda hoje. Verdade. Os Espíritos reveladores nada mais têm a dizer além do que o que já foi dito, o que já foi escrito. Não é verdade. O Espiritismo está só na sua primeira fase. Tem muita coisa ainda para se falar, para se explicar. É necessário que a gente amadureça alguns pontos para que eles possam falar mais coisas. Qualquer coisa que cite o mundo espiritual e não esteja nas obras básicas não deve ser aceito. Não é verdade. Ok? Nós já vimos isso que não é verdade. O Espiritismo, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressivo. Sim, isso é verdade. Ele progride tudo. Então, o que nós temos? O que está em verde são as alternativas corretas. A grande maioria do pessoal acertou. Olha. Quem acertou menos aqui, 170 pessoas. Qual o problema? Não pode, tem que acertar as três. Se acertar só duas, o sistema considera errado. Se acertar as três, mas colocar uma errada, o sistema também considera errado. Então tem que acertar, tem que colocar só as alternativas corretas, tá bom? E o percentual aqui foi muito bom. Ainda sobre as alternativas corretas. O espírito desencarnado tem conhecimento pleno de toda a verdade. Nós já vimos que não. Né? Não tem. Posso aconselhar-me com qualquer espírito que se dispõe a dar conselhos, pois todos podem orientar perfeitamente os encarnados. Não podem. Tem espíritos que sabem menos do que os encarnados. Aliás, muitos deles. Os espíritos sobre assuntos que não sabem podem ter opinião particular. Sim. Existem espíritos que precisam ser orientados sobre as coisas básicas da vida, tal como a reencarnação. Verdade. Já comentei com vocês de um espírito que explicava que espírito não podia dar comunicação. Ele dando comunicação, explicando que não era possível. Muitos espíritos estão completamente equivocados quanto à realidade da vida. Sim, completamente equivocados. Então, as duas questões iniciais aqui estavam erradas e as outras três estavam corretas. Tá ok? A grande maioria acertou aqui. Parece que a dúvida maior que houve, mas não foi tão grande assim, é sobre os espíritos sobre assuntos que não sabem podem ter opinião particular. Sim, eles podem ter. Ok? Por isso que é necessário a gente ver o batimento, como nós fizemos logo na segunda aula, mostrando todas a coerência das revelações, né? Assinale todas as opções que correspondem à matéria. O que é matéria, né? Ondas eletromagnéticas, o som, a luz, não é? Doentes e barata não são, na sua essência, vírus, não é? Pensamento, ok? Matéria. Gato e cavalo não são. Assinale todas as opções que correspondam a espírito ou princípio espiritual. Se eu tivesse parado aqui em espírito ou tivesse parado no princípio espiritual, eu ia confundir a cabeça de muita gente, né? Mas tudo bem, eu coloquei os dois. Ondas eletromagnéticas, nós já vimos que é matéria. Som, nós já vimos que é matéria. Duendes. Duendes está lá na codificação, tá ok? É espírito. Só vocês olharem na questão número 100,
do Livro dos Espíritos. Duende é espírito. Nós vamos falar muito sobre esses nossos irmãos. Barata. Barata é um princípio espiritual. Na sua essência é um princípio espiritual. Luz, nós já vimos que é matéria. Vírus, na sua essência, tem vida. Tá ok? É um princípio espiritual já. Ele tem as duas, ele está no intermédio entre mineral e vegetal, mas ele tem vida. Pensamento, matéria. Gato, cavalo, nós sabemos que é um princípio espiritual. Bastante desenvolvido. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. E aí foi mostrado esse quadro aqui que nós conversamos na aula passada. Não é? E é perguntado: a partir do quadro acima, assinale as opções verdadeiras. Deus é a causa primária de todas as coisas. Ok. O princípio de perispírito evolui e força o princípio inteligente a evoluir. Não. Não é? Deve ter uma questão aqui que foi escondida e eu não vi. Depois eu vejo. Ok? Não acontece isso. O corpo não força a inteligência a evoluir. Tá ok? Ele é um instrumento de evolução. Mas é a inteligência que evolui e altera o corpo. Tá ok? O espírito sempre plasma o melhor perispírito que for capaz. Verdade. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Tá ok? Verdadeiro. Tá ok? Deve ser essa questão aqui de cima. Aqui alguma coisa saiu diferente, depois a gente pode ver isso daqui. Considerando o quadro acima, posso afirmar que o espírito plasma o perispírito que plasma o corpo físico. Verdadeiro. Assinar as alternativas verdadeiras. Toda matéria é energia concentrada. Ok. Matéria no sentido de corpo sólido, compacto e impenetrável não existe. Ok. Não é possível converter massa em energia e nem energia em massa. Nós vimos que não. Einstein já provou isso daí. É a velocidade que forma a massa, a estabilidade, a coesão da matéria. A gente também já discutiu bastante isso na aula passada. A maioria entendeu isso. Assinale as alternativas verdadeiras, aqui na 8ª questão. O princípio inteligente é liberado dos cristais para a glória orgânica da vida. Sim. É possível matar um cristal. Sim, a gente explicou isso daqui. Para que exista a possibilidade de recuperação dos cristais, é necessário que seja colocada que exista de alguma forma um princípio de perispírito nele, tá ok? Para que ele possa se recuperar. É o que está nessa questão aqui. Essa é a ideia. Na 9ª, os espíritos deixam claro que a força de atração no mineral é indício da presença do princípio espiritual, como é da sensação no vegetal. Verdadeiro. Quando da reencarnação, recapitulamos todas as experiências vividas nas diversas formas que já tivemos, até o nosso estágio atual evolutivo. Verdadeiro. Ok? Ainda que seja por breve tempo, por horas, mas a gente recorda assim. Esse foi o questionário aí, onde a gente teve notas muito boas, né? Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer escrever alguma coisa sobre isso? Aí no bate-papo. Na questão 5, o princípio espiritual sofre uma transformação e se torna espírito. Não, o que está ali na questão 607 ou 540 é uma transformação. Não são várias transformações, ele sofre uma transformação. Isso daqui nós vamos estudar na próxima aula, a transformação que ele sofre. Tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Aqui no bate-papo não estou vendo mais nada. Então vamos em frente aí. Não é? Vamos avançar aí pela evolução. Alguns ensinamentos de Jesus são uma verdadeira poesia, não é? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Estou vendo que alguém está colocando alguma coisa aqui, eu não estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Manda um e-mail sobre isso daqui, que aí eu vejo para você, tá bom? Porque eu não gostaria de voltar agora para essa correção.
Tá bom? Manda e-mail, por favor. Que aí eu vejo e te respondo. Alguém perguntou aí se duendes existem. Existem duendes, existem gnomos, não é? Os nossos irmãos aí, nós vamos falar sobre eles, né? Esses irmãos, os espíritos da natureza, nós vamos falar sobre eles na próxima aula, tá bom? Não é hoje, não. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre eles. Eles existem, e ainda bem que existem, precisamos muito deles, tá bom? E essa poesia que Jesus falou aqui. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, não é? E a gente vê aí a beleza, não é? Da natureza. E o homem, por mais que queira, não consegue chegar perto da beleza natural, não é? Não consegue. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Antes da gente entrar propriamente nos vegetais aí, um adendo, que nós vamos falar muito sobre mineral, vegetal e animal, mas essa não é a divisão científica atual. Houve uma mudança, houve uma alteração. Eu vou fazer esse adendo, mas nós não vamos nos prender nisso, porque não é isso que não é o objetivo do curso. Mas é importante a gente saber que existe, mas nós vamos seguir aí o que está nas obras e o que os espíritos falam, tá ok? Nova divisão científica dos seres vivos. A gente trabalhava com vegetal e animal, tá ok? Os espíritos acrescentaram o hominal. Então você teria aqui o vegetal, animal, e eles falam, olha, tem o hominal. Eles separam o animal do hominal, mas a biologia deixa dessa forma. Vegetal e animal, antigamente era assim. Hoje em dia eles têm monera, protista, fungi, plantae e animalia. Tá ok? Em 1969 surgiu o sistema de 5 reinos, proposto por Whittaker. Sem dúvidas, esse é o sistema mais utilizado, apesar de existirem outras classificações. Já vi classificações até com 8 divisões, tá ok? Como este dizem que é o mais usado, e vamos falar dele um pouco dele, tá bom? De acordo com o sistema de Whittaker, temos os reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Aqui você teria a Monera, o Fungi, o Protista aqui, Plantae e Animalia aqui, onde estamos nós também. Reino Monera agrupa organismos unicelulares, procariontes. Procarionte significa sem núcleo na célula. Ou seja, que possui apenas uma célula sem núcleo, delimitado por uma membrana. Exemplo, bactérias e cianobactérias. Reino protista, atualmente chamado de protoctista. Reúne seres unicelulares e pluricelulares eucariontes, que têm um núcleo, tá ok? Autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos é que produz seu próprio alimento, ou heterotróficos, que ele se alimenta de outros seres vivos. Reino fungi agrupa seres eucariontes, que têm um núcleo, que em sua maioria é pluricelular e heterotróficos, se alimentam de outros seres vivos, exemplos cogumelos, bolores e levedos. O homem, nós somos autotróficos ou heterotróficos? O que vocês dizem aí, hein? Quero ver aqui o que o pessoal vai dizer. Nós somos autotróficos ou heterotróficos? A Mária é heterotróficos.
Heterotróficos. Então, gente, olha, se alguém chegar para você e falar assim, ó, você é um heterotrófico, você não pode se sentir ofendido, entendeu? Todos nós somos heterotróficos, ok? É um nome interessante, heterotrófico, aquele heterotrófico que está lá em tal lugar, tá ok? É normal, ele é um heterotrófico, tá bom? Então, somos heterotróficos. Engloba o plantae, né? Engloba os organismos eucariontes que têm o núcleo, né? Pluricelulares e com nutrição autotrófica. As plantas produzem seu próprio alimento, ok? Embora precisem de água, de sol, de uma série de coisas, mas produzem seu próprio alimento. Quer dizer, musgos, samambaias, araucárias e mangueiras. Ok? E aqui, por acaso, nós temos uma plantinha aí bastante faminta, né? O reino animal é o metazoa, inclui os organismos eucariontes, tá? Que tem um núcleo, heterotróficos e que apresentam nutrição heterotróficas, ok? Eles se alimentam de outros seres vivos. Homem, cachorro, vaca e aves são heterotróficos. E aí a gente trouxe alguém aí que está com muita fome aí para a gente lembrar que nós somos heterotróficos, tá ok? Muito bonitinhos os bichinhos comendo, né? Tá ok? Isso daí foi só para ilustrar. Nós não vamos ficar presos a esses nomes, mas só para mostrar que atualmente é assim que se chama. Então, os nossos filhos e netos estão estudando dessa forma. O que está nas obras, o que a maioria dos espíritos falam, é do mineral, do vegetal, do animal, e os espíritos acrescentam o minal. São esses que nós vamos tratar. Mas todos nós agora sabemos que tem essas outras escalas aí. Quem quiser se aprofundar, fiquem à vontade. É abundante aí a literatura a respeito disso. Tá ok? Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele comenta assim: grandioso é o espetáculo da luta do espírito contra a matéria. E ele fala que a evolução se dá nesse patamar, não é? Nesse patamar importante. Nós temos aqui Deus, matéria bruta, tudo aquilo que nós já estudamos, tá ok? E a gente vai estar vendo essa parte aqui da matéria bruta logo depois que sai da matéria bruta, tá ok? Todos esses pedaços aqui antes de se tornar espírito. Nós vamos estar falando desse pedaço. Esse é o objetivo da aula de hoje. Nesse livro Evolução Anímica, no capítulo 3, Gabriel Delane faz algumas afirmações interessantes. Nós já comentamos algumas coisas do que ele fala na aula passada. Em todos os seres vivos, a matéria viva destrói-se e regenera-se constantemente pela nutrição, e que no prazo bem curto, todas as moléculas do corpo são renovadas. Então ele fala que em toda a matéria viva há destruição das suas moléculas, mas ela se mantém. Então, para que isso aconteça, é necessário que exista um, 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 um princípio de perispírito. Senão, não aconteceria isso. Essa é a conclusão que ele tira. Para que a molécula possa continuar, mesmo o organismo vivo possa se manter, é necessário que tenha um princípio de perispírito. Indispensável é, pois, que exista no animal um elemento permanente, no qual residem as modificações adquiridas, sem que as novas moléculas não seriam mais aptas que as antigas a vibrar mais rápido. Nem poderia o animal adquirir órgão qualquer dos sentidos. Então, ele está falando que todo ser vivente tem um princípio espiritual. Um princípio de perispírito, tem um princípio espiritual e tem também um princípio de perispírito. Nesse livro aqui, Os Mensageiros, de André Luiz, que nós estudamos aqui no Mediúnico 1, é o primeiro livro lido, né, no Mediúnico 1,
Tem um episódio onde vários espíritos estavam numa casa que também funcionava como uma casa espírita. Então, nos dias de trabalho, vários espíritos estavam ao derredor. E tinha um espírito feminino que estava ali também com uma criança, ok? Trazendo uma criança para alguma coisa do trabalho ali. Nós sabemos todos que não existem crianças abandonadas no mundo espiritual, mas existem crianças. E essas crianças podem ser trazidas para alguma coisa importante. Por exemplo, uma avó, uma mãe, um pai, para consolar e mostrar que continua vivo. Mas toda criança que desencarna é imediatamente recolhida pelos espíritos superiores. Toda criança que desencarna. Ok? Nós vamos também lá na frente estudar isso melhor. Todos aqui envolvidos são espíritos. Todos são espíritos. Esses três aqui são espíritos. Esse de branco aqui é o orientador. E aqui ele está mostrando o que está acontecendo. Essa senhora aqui é um espírito. Essa criança também é um espírito. O que essa criança está fazendo? Ela pegou uma planta física. E o que ela fez? Ela colheu a planta para a mãe. Quando ela colheu a planta para a mãe, ela levou uma bronca da mãe para que ela não fizesse isso. Observe o que aconteceu com a planta. Ela murchou na hora. Ela morreu. A flor morreu. Então eu queria voltar para que vocês vejam o que aconteceu. Estava aqui a planta física. Quando ela recolheu, ela espírito, essa criança espírito, recolheu a flor imediatamente murcha. Perdeu a vida. Daqui só o cadáver da rosa, ou da planta, ou da flor. Ok? E vem a planta na mão da criança. O que vem confirmar aquilo que nós lemos até agora, quando ele fala que existe, sim, um princípio de perispírito. Na planta, nas árvores, nesse reino. E os zoófitos, né? Zoófitos é como dizem, zoo de animal, fito de planta, que está no meio do caminho, está na transição entre a planta e o animal. O princípio inteligente está indo para os seus primeiros animais. Já que a gente está falando de zoófitos, eu acho que uma curiosidade que a gente está acostumado lá dos nossos desenhos animados ou dos filmes de terror, qual é a maior planta carnívora que tem, não é? A maior planta carnívora que tem, ela pega mosquito, ok? Tem meio metro de altura. Essa belezura aqui da natureza. Ela é gulosa, porque vários mosquitos podem ficar aqui e ficam presos, ok? E ela digere os insetos aí, tá bom? Aqui um mapa aproximado, muito, muito primário, de um processo evolutivo aí que a biologia considera, tá bom? No curso do Átomo Arcanjo do sábado, como é um curso voltado especificamente para a evolução, a gente vai detalhar mais esse processo evolutivo. Aqui a gente está só passando, porque o nosso foco é outro. Tá ok? Aqui você tem os animais, que a gente vai detalhar um pouco mais, e tem o homem aqui. Vamos ver aí o que o pessoal está escrevendo aí. O pessoal deve estar reclamando que eu falei que todo mundo é autotrófico aí, ou heterotrófico. Vamos ver aqui o que nós temos aqui no bate-papo. Todo mundo está falando de heterotrófico. Alguém falou que vai ter uma bomba na aula. Eita! O Pedro, a Petroneta falou, mas a criança é recolhida num local separado, não é? Sim.
Toda criança que desencarna é recolhida num local à parte, sob proteção, mas pode ser trazido para consolar, para alguma coisa, para um trabalho mediúnico. Não é normal, mas pode ser trazido sim, e acompanhado de um avô, acompanhado de alguém do que está cuidando dessa criança lá no mundo espiritual. Aqui a Ana Lúcia escreveu assim, mas a maior parte da planta está, não entendi, mas a maior parte da planta está viva, então a outra parte continua viva, só morre a parte que a menina... A flor, como alguém recolhe uma flor, Ana Lúcia, você pega aquele cabinho da flor e aquela parte morre. A planta continua existindo, tá ok? Aquela parte ali que foi dilacerada, né? Alguém está perguntando se vai cair no questionário. O que aquela parte da ciência ali, dos novos nomes, tá, acredito que não é o foco da aula, né? Foi só que lá foi só ilustrativo. E sim, toda planta se regenera, não é? Então, estou mostrando para vocês que existe ali um princípio espiritual. Eu não entendi a pergunta do Igor. Por que na Terra não morre imediatamente a flor? Olha, porque a flor, quando você arranca com, com a parte física e a parte perispiritual, ela se conserva. Quando você pega só a parte perispiritual dela, é aí que ela murcha inteirinho. O que dá vida à matéria é o ser espiritual, o ser astral. Quando você recolhe esse ser astral, não existe nada que a sustente. Alguém que está desencarnando, quando você corta os liames, você corta o cordão fluídico que o mantém com o perispírito, o cadáver entra em cadaverização mais intensa. Quem sustenta o corpo físico é o perispírito, é o espírito, tá ok? Se você corta totalmente a ligação de alguém que já está morto, ele entra numa cadaverização muito mais intensa. Uai, mas a Júlia falou como nós fazemos mudas de plantas, né? Quando você leva todo o perispírito dela, né? Você não está tirando o perispírito e levando para outro lugar. O que eu passei muito rápido, gente? Não entendi aqui, Helena. O que eu passei rápido? O capítulo, eu acho que é conversa no jardim, mas eu posso depois ver. Mas é bem tranquilo de deixar isso no Mensageiros, viu, gente? É quando eles chegam na casa espírita, mas daí vocês podem pesquisar no livro, não é difícil de vocês acharem, não. Tá ok? Na Terra também, mas quem leu, né, o ano passado deve lembrar mais ou menos desse episódio, né? Que ele chama atenção. Na Terra também é possível matar uma planta com o famoso olhar de secar pimenteira, ou nós vamos ver isso quando nós vamos estudar fluidos, tá ok? Quando nós vamos estudar fluidos, nós vamos ver nós vamos ver a história de um desencarne de um chuchuzeiro. Uma pessoa fez um chuchuzeiro inteirinho desencarnar. Nós vamos falar sobre isso. Olha, pelo que eu entendi, sim, a flor secou, tá ok? Ela praticamente secou. A primeira parte, aquela parte dos autotróficos lá, aquelas coisas, é mais ilustrativo para vocês saberem que a ciência já mudou, né? É até interessante observar. Olha como a ciência vai mudando, vai se completando, vai compreendendo melhor, vai avançando, não é? E Jesus não muda. O que ele falou há 2000 anos atrás é atual hoje. Observa como a ciência muda. A ciência que nos preveniu da pandemia, em janeiro falava uma coisa, hoje fala outra. Não é? Olha como muda em 4 meses. E o que Jesus falou não muda. Não é? Interessante a gente observar essas coisas, né? Gente, mais alguma dúvida?
Alguém falou de olhar, se existe olhar de seca-pimenteira. Gente, o que existe são fluidos, né? O que existe são sentimentos, que você exterioriza pelas mãos, pelos pensamentos, pelo olhar, né? Pela fala. São isso. Que são fluidos. Ah, olha, pelas plantas que morrem sob nosso cuidado, a nossa consciência, eu acredito que não nos acusa, a não ser que essa planta não nos pertença e a gente está fazendo alguma coisa com maldade ali. Mas acho que a consciência nossa não nos acusa, né? Tá bom? Gente, vamos avançar aqui, tá bom? Vamos avançar então? Percepção dos animais. Existem uma infinidade de raios detectáveis. O nosso olhar só consegue detectar o que está aqui como luz visível. Existem animais que podem detectar além disso. Não só, não só a luz, mas também o som. Som que nós não somos capazes de detectar, os animais são capazes. Muitos animais são capazes. Tá ok? Esses daqui são as ondas que a gente já consegue captar pelos aparelhos que a gente tem. Mas veja, todos nós temos uma nuvem de espíritos perto de nós. A gente muitas vezes consegue pressenti-los, quando eles permitem. E, no entanto, os aparelhos não conseguem captá-los. Então, essas ondas aqui que estão demonstradas ainda está muito aquém daquelas que nós conhecemos. Nós sabemos que existem, mas ainda não são possíveis de serem captadas. Estão pedindo para desligar a câmera e microfone, gente. Quem tiver com a câmera ligada, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliguem, que faz barulho aí e atrapalha as pessoas. As ondas, elas existem infinitas, mas elas não se misturam. Nós vamos ver também no curso mais para frente que nós somos detectáveis. Um médium que pegue algo que nos pertence, um relógio, um anel, um fio de cabelo, ele pode nos identificar. Eles podem nos localizar no tempo e no espaço. Mas, se nós estivermos no nível evolutivo acima do que aquele que quer nos identificar, ele não consegue. Simplesmente não consegue. E nós estamos vibrando acima dessa vibração. Mas isso tudo nós vamos estudar lá para frente. O que a gente tem ainda nesse livro, Os Mensageiros? Nós temos espíritos caminhando e a gente observa que os animais estão vendo esses irmãos entrando aqui. Os cachorros aqui estão vendo esses espíritos. Olha o que Kardec fala no livro dos Médiuns, item 236. Ele diz assim: certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e frequentemente tal medo súbito que os toma e que não vos parece motivado é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos mal intencionados. O animal muitas vezes percebe a presença desses irmãos. Tá ok? Muitas vezes ele percebe. Conta-se, não é? Que eu tinha uma pessoa que ele tinha um cachorro, né? Um cachorro. E quando ele chegava do trabalho, o cachorro ficava na porta. Ele estava chegando do trabalho, o cachorro corria para dentro da casa, pegava os chinelos dele e levava até uma cadeira de balanço que ele sentava ali. Ele chegava do trabalho, tinha esse ritual. Ele chegava, ia para a cadeira de balanço e o cachorro vinha com o chinelo dessa pessoa. Ocorre que esse irmão que tinha essa rotina, ele desencarnou. Ele desencarnou. Como todos nós um dia vamos desencarnar.
E aí o cachorro continuava esperando ele na porta. Só que ele tinha desencarnado. Todos os dias o cachorro lá na porta esperando. E aí o pessoal tudo lá acostumado, o cachorro ficando na porta esperando. Até que um dia, estava todo mundo na casa e tal, e o cachorro pulou, começou a latir, abanar o rabo, abanou o rabo, correu para dentro lá do quarto lá, que era dessa pessoa, pegou o chinelo e correu para a cadeira de balanço. Não é? Não vou falar para vocês que as pessoas fugiram de casa, porque tinha alguns espíritas lá que falaram que não era para correr e tal, essas coisas. Mas aconteceu. Certamente esse irmão tinha ido visitar a sua família. Tá ok? O que vocês fariam numa situação dessa? Vocês espíritas, meus irmãos, o que vocês fariam numa situação dessa? Tem gente pedindo para desligar o microfone. O Igor falou que tem um vira-lata que também é evidente. Sim, sim, tem várias situações interessantes, né? Ah, exatamente, né, gente? Correr não dá, né? Alguém aqui falou que a Milena falou que a tia dela veio se despedir e o cachorro viu, tá ok? Então, essas situações, elas não são incomuns. Quem tem animais, quem já viu algumas situações, já viu situações desse tipo, que o animal percebe algumas coisas, não é? Ainda nesse capítulo 3 aqui, ainda com Gabriel Delane. O Gabriel Delane ele conta uma história bastante interessante. E aí eu queria saber o que vocês fariam no lugar da pessoa. Eles resolveram fazer uma sessão mediúnica. Nessa sessão mediúnica, tinha uma médium que ela era sonambúlica. Né? Na realidade, ela se desprendia do corpo, né, para trazer as comunicações, permitir as comunicações dos espíritos através do corpo dela, mas ela se desprendia totalmente. Então, estavam nessa sessão mediúnica, estavam todos de mão dadas. E, como eles tinham que se concentrar, todo mundo fechou os olhos. Olha, estava todo mundo de olho fechado, e aí um gaiato lá, uma pessoa que estava na sessão mediúnica, na corrente da sessão mediúnica, também de mão dada, resolveu abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, tinha uma aranha. Uma aranha desse tipo aqui que eu estou mostrando para vocês. Uma aranha desse tipo avançando pro lado do pé dele. O que vocês fariam? Fechavam os olhos e deixavam, porque a médium já estava se desdobrando, já estava saindo, não é? Quebrava a corrente para matar a aranha. O que vocês fariam? Vamos ver aqui o que meus heróis aqui, espíritas, fariam numa situação dessa. A Milena falou que desencarnava. Não é opção, não é opção. A Leonete falou que fecharia os olhos. O Igor falou que saía correndo. A Sueli falou que sacudia o pé. A Eliane falou que matava a aranha. A Eliane falou que nem ligaria. Olha o sangue frio do pessoal aqui, né? Vou contar para vocês o que ele fez. Né? Ele quebrou a corrente, largou a mão de todo mundo assustado, foi e pisou na aranha. Todo mundo assustado porque ele agiu daquela forma. Ele quebrou a corrente e foi e pisou na aranha. Quando ele matou a aranha, e todo mundo querendo assustado para ver o que aconteceu, tal, essas coisas, soltaram a mão da médium. E aí, quando ele pisou na aranha, a médium começou a falar: espera, espera. Não é? Aí todo mundo parou. E ela falou assim: espera, está saindo alguma coisa da aranha. E ela fala que subia algo da aranha, né, assassinada ali, que foi morta ali naquele momento, não é? Saía algo da aranha que tinha o mesmo formato da aranha.
e subia, e subia. E era claro, era iluminado. E subia. E ela descreve, não é, nesse mesmo livro, ela descreve isso como se fosse um perispírito da aranha que se desprendeu quando morreu. Se desprendeu e foi embora, subiu. Ela viu subindo e foi embora. Ela já estava, lembrando que ela já tinha se desdobrado do corpo. Ela já estava vendo as coisas do mundo astral, quando esse episódio aconteceu. Tudo bem aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Então, nós já vimos aí o princípio espiritual da planta, no livro Os Mensageiros. E já vimos aqui ele falando aí dessa questão da aranha. Eu posso evocar, já que eu sei que existem animais no mundo espiritual, ou pelo menos ele existe um princípio de perispírito, eu posso fazer uma evocação de animal? O que vocês dizem? Posso evocar um animal? Pode ou não pode? Vamos ver aqui. Eu posso evocar um animal? Alguém falou que acha que não. Pode, mas não é recomendável. Acho que não. Um animal daria comunicação? Por exemplo, se eu evocar um cachorro, ele vai falar assim, au, 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 au. Como é que seria? Né? E aí, gente, posso evocar? Nós vamos falar sobre os animais do plano espiritual. Se você evoca se quiser, não é? Olha, no livro dos médiuns tem um capítulo chamado Evocações de Animais. O que a gente tem nesse capítulo no item 36A? Tínhamos ali um ninho de pintacilgos, e aí uma pessoa chegou ali e viu que esses pintacilgos tinham desaparecido, estavam na árvore, desapareceu. A mãe pintacilga não estava lá, os filhotes não estavam lá, não é? E aí, o que aconteceu com os pintacilgos? Aí eles resolveram, a pessoa que viu isso daí, ele era médium. E aí ele resolveu fazer uma evocação da mãe pintacilga. Ele resolveu evocar a pintacilga. Está no livro dos médiuns, tá ok? Quando ele faz a evocação da mãe pintacilga, a mãe pintacilga vem falando em francês. Um bom francês, lembrando que Kardec era francês, certo? Os livros, todas as obras são francesas. Ele vem falando em bom francês sobre o que tinha acontecido. E diz, olha, o ninho foi atacado por um gato malvado aí e tal. E abaixo da árvore ali tem uns pintacilgos, meus filhinhos, que sobreviveram. Os outros o gato comeu. Eles foram lá na árvore ver aonde a mãe pintacilga falou, e tava lá os pintinhos que sobreviveram, os pintacilguinhos que sobreviveram. O que vocês acham disso? Vamos ver aí o que vocês vão falar. Aí ele falou para essa história de criança. Gente, eu tô falando de coisa que tá no livro dos médios. Tô dando aí, ó, o item 283, capítulo 283, item 36A. Tá lá escrito. Ana Luz falou: os espíritos dos animais para o espiritual para determinados trabalhos. Bem, sim, nós vamos falar sobre isso. Você evoca se quiser, ok? Com que intuito? Só se fosse um papagaio, achando ali a comunicação, foi um espírito tal que deu, tá? Surreal, acho possível, um espírito zombeteiro. O que é isso? Um conto de fadas? Foi um espírito que respondeu, não foi a mãe? Um espírito. Então, olha, o que a gente tem, né? Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelo qual se interessava muito. Um dia o ninho desapareceu, estando certo de que ninguém da casa era culpado do delito, como era médium.
teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes. Ela veio e disse em bom francês: não acuse ninguém e sossega quanto à sorte de meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Tu o encontrarás no meio da grama, assim como os filhotes que não foram comidos. Verificação feita, a coisa foi constatada exata. É preciso concluir disso que foi o pássaro que respondeu? Não, seguramente, mas simplesmente um espírito que conhecia a história. Isso prova o quanto é preciso desconfiar das aparências e o quanto é justa a resposta acima. Evocai um rochedo e ele vos responderá. Então, Kardec deixa claro que foi um espírito zombeteiro, certamente, rindo muito das pessoas, fingiu que era uma pintacilga, que conhecia a história, e fez lá a evocação. Quer dizer, se a gente em casa evocar lá qualquer animal, ou em qualquer lugar evocar os animais, os espíritos zombeteiros virão fingindo ser o animal. Por isso é importante a gente desconfiar, estudar, entender. Não é? Para a gente saber o que a gente está fazendo. Para a gente não ser traído por essas brincadeiras aí dos espíritos. Tá ok? Dúvida, gente? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? O médium evocou a pintacilga. Já começou de errado por aí, né? Tá ok? Ele evocou na casa dele. Sim? Tá ok, gente? Ficou claro que foi um espírito que deu comunicação? Os animais não dão comunicação. Tá? Não é possível evocar um animal, não é possível dar a comunicação do animal. Nem o passe em animal é recomendável. Não é? A gente vê no livro dos médiuns que tinha uma pessoa que foi fluidificar lá um animal e matou o animal. Ok? O animal está doente? Faça uma prece. Peça a Deus. Ele é filho de Deus também. Não é? Mas se você dá do seu próprio magnetismo, você pode matar o bicho, em vez de ajudar. No livro dos Espíritos, na questão 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Né? Os animais progridem, como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Importante entender isso. O animal não está sujeito à expiação. Então, se um animal te deu uma mordida, ele não vai sofrer, tá ok? A consciência dele não vai acusar de ter te mordido, tá ok? Agora, se uma pessoa que foi mordida por um animal voltar e morder o animal, aí é complicado. Aí é complicado. Tem gente perguntando aí por que os animais sofrem, né? Vamos lá ver isso. No capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, diz assim: os mamíferos, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos. Os mamíferos, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos. O que é esse ninho, não é? Nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam. Não possuem pensamento contínuo para obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma. O que ele está falando? Como os animais não têm pensamento contínuo, eles não conseguem se manter no mundo espiritual. O que ele está dizendo aqui? Que você não tem um cachorro se desdobrando. Você não tem um cavalo se desdobrando. Ele não consegue se manter no mundo espiritual, no mundo astral. Ele precisa do corpo físico. Dilata-se, diz, o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto. Os animais que estão no limite, e aí são animais fronteiriços,
para receber o raciocínio contínuo, vamos falar muito deles na próxima aula, eles têm mais condições de ficarem por um determinado tempo no mundo espiritual, mas eles logo vão cair em letargia. Escuta, mas e aquele animal que o pessoal vê lá naquela casa abandonada faz anos? Podem ser fruto do pensamento, forma pensamento, pode ser um espírito humano que foi hipnotizado e tá passando como cachorro, como cavalo, como rato, como dragão. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos estudar isso. Mas pode ser. Ou pode ser um animal levado para o mundo espiritual superior. Lá eles têm como manter a forma do animal para os trabalhos que eles usam lá. Só os espíritos superiores têm condição de fazer isso. Os espíritos do nosso nível inferiores não têm essa condição. Quando não se fazem aproveitar na espiritualidade. Então é disso que eu estou falando. Quando não se fazem aproveitar na espiritualidade superior. Caem quase sempre de imediato à morte em pesada letargia, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias que se ajustam, retomando o organismo nova etapa de experiência. Tá ok? Vamos ver antes da gente avançar? Vamos ver aí, que acho que surgiram algumas perguntas aí, né? O médium chamou pela mãe Pistacilgo, sim. Por isso o espírito fingiu ser a mãe, sim. Temos um centro espírita na Zona Norte que faz psicografia de animais desencarnados. Olha, até onde eu sei, ele não faz a psicografia do animal desencarnado. Ele faz a psicografia dos espíritos que estão cuidando do animal que desencarnou. Só que esse animal dorme. Não existe a possibilidade do animal estar sofrendo no mundo espiritual. Ele pode ter desencarnado com um câncer, com uma doença muito grave e tal. No mundo espiritual, ele não está com dor. Ele não tem um problema moral para levar para o mundo espiritual. Então, esse centro, pelo que eu sei, ele traz a psicografia daqueles que estão cuidando dos animais. Mesmo aí tem um equívoco. Se o animal está dormindo, como é que ele está cuidando? Mesmo aí tem um equívoco. Ok? Então a gente percebe aqui que existe um grande equívoco aí nesses nossos irmãos que fazem psicografia dos cuidadores dos animais da Zona Norte, dos animais que desencarnaram aqui na Zona Norte. Tá bom? Tem um grande equívoco deles. De qualquer forma, os filhotes remanescentes devem ter sido resgatados para cuidados, não é? Não é comentado, mas eu acredito que as pessoas são eram bastante cuidadosas, né? Já eram espíritas, então acho que cuidaram dos animais, sim. Os animais não conhecem nossa língua articulada? Não entendi, Igor, a pergunta. Se eles poderiam reproduzir a nossa língua articulada no mundo espiritual? Não. Eles não têm o raciocínio contínuo. Eles não têm essa condição. Sueli, poderia o espírito falar o que tinha acontecido, mas que ele não era o pássaro? Poderia, né? Mas como são espíritos zombeteiros, eles queriam era rir das pessoas. Eles não eram espíritos sérios. Tá ok? Esses centros específicos de animais é aquilo que eu falei aí do que existe um equívoco aí quando eles trazem psicografias dos animais. Seria melhor eles falarem que os animais não sofrem. Desencarnou, não sofre. Tá ok? A Ana Lúcia pergunta por que os animais sofrem, nós vamos falar disso. Dá para perceber se o animal está já no limite para o reino nominal? Dá. Você percebe, nós vamos falar alguma coisa disso ainda hoje. Você percebe alguns animais que têm um comportamento muito humano, não é? Muito humano. A maioria dos animais se reencarna imediatamente, no caso dos que não estão no limite. É dito isso, mas o que é imediatamente no plano espiritual, né? Ele desencarnou aqui e reencarna lá? Pode demorar algum tempo, né? Pode demorar algum tempo. Mesmo porque, à medida que ele está evoluindo, ele precisa ter as condições para que ele continue evoluindo, né? Quando o André Luiz fala
retornando automaticamente, pode dizer magneticamente, tudo está ligado às leis, né? E a lei é magnética. O magnetismo é lei, é a lei. Reencarna na minha família? Não necessariamente. Se tudo que ele tinha que aprender na família já aprendeu, ele vai reencarnar em outro lugar, completamente distante, para que ele tenha outras experiências, né? Os animais são todos individuais ou tem os que são espírito grupo? Quais? Os animais superiores, entendo que já estão individualizados. Os animais abelha, que ainda não tem o centro de força, né, coronário, esses que ainda não têm esse desenvolvimento, esses não, esses são espírito grupo. Nós não vamos falar disso nesse curso, mas a gente vai tratar disso lá no curso do Átomo Arcanjo, que é focado só na evolução. Nesses centros, animais tomam passe e recebem água fluidificada, por quê? Não conheço esse centro. Eu ouvi falar que eles fazem isso, eu nunca fui lá. Não conheço ninguém que frequenta lá. A questão da eutanásia é uma coisa complicada. A gente tem veterinários espíritas que estão a favor e tem veterinários espíritas que são contra. Ok? Eu acho que uma prece, uma oração, a gente entrar em contato, ver o que é melhor para esse espírito aí, essas são decisões que a gente tem que tomar por nossa conta, né? Por nossa conta, porque é a nossa consciência que vai ditar, né? Na questão da eutanásia em relação aos animais. A gente não vê na literatura nada que diga é isso ou aquilo. Né? Não tem. E mesmo aquelas pessoas que lidam com isso diariamente, conheci alguns veterinários espíritas, eles não têm uma opinião clara a respeito disso. Tá bom? Então, acho que as pessoas têm que fazer suas preces e, e, e tentar, na sua intuição, tomar a decisão que achar melhor, sabendo que será responsável por ela, né? André Luiz fala do retorno rápido dos animais, mas existem exceções. Sim, tem animais que ficam no plano espiritual há muito tempo, tá ok? Tem animais que o olhar parece humano, transmitem amor. Muito mais do que muitos humanos, não é? Muito mais. O carinho dos animais, a fidelidade dos animais para com os seus tutores é algo que emociona. Emociona. A gente vê as histórias dos animais, o apego, o quanto um animal às vezes se sacrifica, chegando à morte pelo seu dono, né? Outro dia eu estava vendo aí na internet uma mula que reviu o seu tutor depois de 2 meses. O que ela chorava, o que ela chorava era algo muito emocionante, não é? Aqui a gente tem alguns animais no plano espiritual superior, não é? No livro Memória de um Suicida, eles falam dessas carruagens que iam para buscar os suicidas, os nossos amados suicidas. Os mensageiros, eles falam de uma carruagem também que traziam as pessoas. Já existia carro, tanto que eles saíram de lá de carro, mas eles usavam ali a carruagem. No nosso lar, André Luiz descreve o que ele via, a paisagem exuberante que ele via. Lembrando que o nosso lar está nas trevas. O que fazia a diferença do ambiente era o pensamento das pessoas. Todo mundo ali tinha o compromisso de pensar o bem, ok? Mas nosso lar está nas trevas. No Bosque das Águas também, está aqui, ok? Os animais, é interessante porque se os animais não têm medo de ser agredidos, de serem judiados, de serem assassinados, eles vão se aproximar do ser humano. O que acontece aqui no planeta? O animal ele não tem medo do trovão, do raio, do frio. Mas se aparece um ser humano, ele sai correndo. Sabe? Porque ele sabe que ele pode estar correndo risco. Está chegando ali uma fera muito agressiva, muito violenta. A hora que nós mudarmos o nosso pensamento, naturalmente muda o pensamento também dos animais. Os espíritos falam isso, nós vamos ver mais à frente. O compromisso que esses espíritos superiores têm para conosco
é o mesmo compromisso que nós temos para com os animais. Nós esperamos dos espíritos superiores proteção. Nós dependemos da proteção deles. Os animais também dependem da nossa proteção. E nós os protegemos? Não é? Como os recém-chegados do umbral, o que a gente tem, né? Essa daqui é uma região do umbral, onde eles desciam por aqui e ficavam mais no subsolo ali. E aí eles estão chegando nos portais aqui do. Eles foram lá para dentro do umbral para recolher as pessoas e vieram de carruagem, no mesmo nível, para entrar. O que eles têm aqui? Vários animais. Recolheram várias pessoas que estavam ali em condições de serem recolhidos. Tinham cães que facilitam o trabalho, sempre, farejam, identificam. Muares. É interessante quando ele fala, né? Que eles não eram muares, eles eram animais que se assemelhavam a muares. Essa palavra, se assemelham a muares, dá uma interpretação muito interessante, que a gente vai estudar isso na aula que vem. Suportam cargas pacientemente e fornecem calor. As aves, os ibis viajores, devoram as formas mentais odiosas e perversas. Observa que esses ibis viajores, essas aves, elas só podem existir no plano espiritual. Ou você conhece alguma ave no plano carnal, né, que devoram formas mentais odiosas e perversas? Ok? Então, o que a gente percebe? Houve alguma mudança aqui, algumas coisas aqui que não é simplesmente o animal que estava no plano físico que foi transportado para o plano espiritual. Não é somente isso, ok? Não é somente isso. Dá para a gente aprofundar um pouco esses pensamentos e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Dúvidas? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Estão pedindo para desligar o microfone, gente. Acho que por aqui, né, que eu parei, né? Hã? Sim, os cachorros que cuidam dos moradores de rua, né? E às vezes, quando essas pessoas entram internadas, eles ficam na porta esperando até a hora que ele saia, né? É muito interessante. Nosso lar fica nas trevas. O fato dele não ser escuro, como é as trevas em si, é os pensamentos das pessoas que habitam ali. Pode ler no Nosso Lar que essa explicação é dada para o André Luiz. No próprio livro Nosso Lar ele fala sobre isso. Tá bom? Gente, mas eu tô vendo aqui que não tem nenhuma dúvida, então. Vamos em frente? Sim, os animais que estão no plano espiritual, como as plantas que estão no plano espiritual, elas virão para o plano físico, sim. Em algum momento eles virão para o plano físico. Virão aperfeiçoados, mas virão para o plano físico. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz trata desse assunto. Eles virão para o plano físico, em determinado momento. Nos mensageiros, o que ele diz? Eles estavam no campo e aí essa pessoa foi judiar do animal. E o animal deu um coice na pessoa. Os espíritos que estavam ali próximos acorrem. E esse espírito aqui explica, olha, não tinha muito, quando ele vê o mentor ali do trabalho chegando, ele logo quer explicar. Ele fala, olha, o mentor não tinha a ver com essa situação. Mas quando ele chega, era um espírito superior, quando ele chega, ele percebe da hierarquia do espírito que se aproximou, e ele fala, olha, não tinha o que fazer. Essa pessoa continuava judiando muito do animal. Eu tentava acalmar o animal, tentava acalmar também a pessoa que batia no animal, mas teve um momento que ele revidou. E eu não pude fazer nada. E aí as pessoas vão acolhendo lá a pessoa. E aí, esse mentor, ele pega e vai fazer um evangelho. Quando ele começa a fazer o evangelho, muitos espíritos se aproximam.
Muitos espíritos se aproximam. Mas o que a André Luiz achou interessante? Os animais e as aves também se aproximaram. Tinha ali um enviado do Cristo. Tinha ali um enviado do Cristo. E tanto as pessoas precisam do Cristo, como os animais também. E ele diz assim: há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Oprime as criaturas inferiores. Os homens, nós, humanos, oprimimos as criaturas inferiores. Ferimos as forças benfeitoras da vida. Ingratos com as forças do bem. Não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Auxiliemos a amar a terra, antes de explorá-la. A valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Essa é a imagem de um animalzinho carregando seu filhinho morto. Você acha que o animal está sofrendo? Eu tentei achar uma imagem boa de matadouro. Não achei nenhuma. Que eu pudesse colocar aqui na aula, não achei. Achei várias. Nenhuma que eu pudesse colocar na aula. Não matarás. Não matarás. A nossa tendência é não querer ver para não sofrer. Mas não podemos mudar aquilo que não conhecemos. Se nós não olharmos nos olhos desses animais e perceber e atender ao seu pedido de socorro, não poderemos nunca ajudá-los. Se nós ficarmos indignados, melhor. É assim que as mudanças acontecem. Os animais, quando eles estão indo para o matadouro, eles choram. Eles não querem morrer. Eles não querem morrer. E eles não entendem por que estão sendo assassinados. No raciocínio dele é básico, eles não conseguem entender isso. Por que o homem vai matá-los? Posso matar insetos que causam doenças? Não é? Na questão 734 do Livro dos Espíritos, ele deixa essa situação bastante esclarecida. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem de forma como respondem os espíritos superiores. Pouco e uma resposta completa. Observe. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. O abuso jamais foi direito. Emmanuel comenta no Consolador: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais, do cadáver dos animais, é um erro de enormes consequências. Esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia, onde tantos fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem prejuízos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir. Emmanuel, quando ele comenta sobre o mundo de regeneração, ele faz um comentário sobre as pessoas que estavam vindo de capela.
ele fala que lá eles não comiam mais carne. Lá eles não comem mais carne. E por isso eles estavam indo para a regeneração. Quando nós vamos para um trabalho mediúnico, nós não podemos ingerir carne. Por quê? O nosso corpo ele não é feito para ingerir carne. Para nós ingerirmos a carne, ele tem que se apodrecer no nosso organismo. Tanto que se você participa de um churrasco, de uma feijoada, você sente sono. Por quê? O organismo precisa de todas as forças para conseguir digerir isso daí. Nós vamos levar umas 24 horas para a gente conseguir digerir isso. Se você come uma carne e vai para um trabalho mediúnico, você não consegue elevar sua vibração para os espíritos superiores. Quer dizer, você deve, pelo menos 24 horas antes do trabalho, não se alimentar mais de carne. Porque senão suas vibrações estão contaminadas pelo aquilo que está na sua digestão. E você não consegue mais elevar o pensamento. Nós somos pessoas que têm toda a condição de nos alimentarmos com os vegetais. Ok? Jesus não mandou caçar. Ele mandou jogar a rede do lado direito do barco. Jogue a rede do lado direito do barco. E mandou pescar. Peixe pode? Por que pode? Aí a gente tem que entrar no conceito de espírito-grupo, que não são individualidades. Esses peixes não são individualidades. Você não é um ser que está morrendo ali, são vários. Aquele agrupamento todo é um espírito só. Esse é um conceito que a gente não vai entrar a fundo. Mas por isso que Jesus mandou jogar a rede do lado direito do barco. Devo colocar todo o meu esforço em ser vegetariano? Não, você deve colocar todo o seu esforço em ser uma pessoa boa. Em perdoar mais, em amar mais, em fazer mais caridade, ser mais paciente, em tentar se transformar, melhorar-se a si mesmo. À medida que nós conseguirmos isso, naturalmente, nós vamos parar de comer alimentos que não nos fazem bem. Essas coisas param de fazer bem a nós. É natural isso. Isso é muito natural. É muito interessante se observar. Tenho visto vários casos assim, de pessoas que simplesmente não conseguem mais se alimentar com carne. Mas também já vi vegetarianos que dizem que não perdoam. Já vi vegetarianos que falaram, não, olha, eu não perdoo. E aí? Em Mateus capítulo 15, 10 e 11, diz assim Jesus: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, suas palavras. Isso sim contamina o homem. Aí a gente tem esse apelo aí dos bichinhos aí para todos nós. Coma mais vegetais. Né? Coma mais vegetais. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui de questões, que acho que surgiram algumas coisas aqui. As pessoas pedindo para desligar o microfone. Esses animais, mesmo animais fronteiriços. Os animais fronteiriços a gente vai estar vendo na próxima aula. Mas é o cachorro, o gato, o cavalo, né? Esses cães do plano espiritual reencarnam no plano físico? Sim, reencarnam. Os gibes viajores devoravam formas de pensamento porque essas formas de pensamento atrapalham a excursão? Sim. Né? Por causa disso. Sempre que faço o evangelho, minha cadela fica deitada ao lado. Meu gatinho também fica deitado ao lado. A Agnes falou que a imagem é forte. A Júlia gostou de não ter colocado na do matador, que as imagens são deprimentes. São sim. A Sueli falou, disse que pode matar, mas sem sacrifício. Olha, a pessoa está equivocada. Tá ok? Existe um equívoco aí. Isso daqui é a opinião dele. Pergunta para ele de que tá onde ele tirou isso. Tá ok? Ana Lúcia colocou, sinto o cheiro de sangue de longe, passo mal quando perto do açougue. Sinto dor de cabeça forte e mal-estar. Por quê?
o que acontece? Você tem nos açougues, nos supermercados, assim, ligados onde está onde tem a parte do açougue e mesmo nos matadouros, você tem muitos espíritos ligados a esses fluidos ligados ao sangue, né? Muitos espíritos ligados ao vampirismo. Pode ser isso, ok? Assim, ele falou que vai para a capela, que bom. Capela já deve estar no mundo bem superior, né? Se ele foi para a regeneração quando a gente era um mundo primitivo, ele deve estar bem acima disso. Eu acredito, nós, que aconteça por causa dos dois. As pessoas que não comem carne há muito tempo, quando elas veem o cheiro de carne, elas não gostam, ok? O peixe tem perispírito? Tem um perispírito grupal. Eles não são individualidades. Se você for ver o livro dos espíritos, ele diz que nós nos individualizamos pouco a pouco. Ele não é individualidade, ok? Tem um espírito grupal. Tá, a informação, Igor, que em Capela não se comia carne naquela época, que saía das pessoas, está no livro A Caminho da Luz, ok? O livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala disso. Edilene, tem países que a vaca é um animal sagrado. Sim, olha o exagero, né? Olha o exagero, olha a falta de bom senso, né? Os animais são animais. Precisam, estão em processo evolutivo, ok? Mas não são sagrados. Eu nem mexi, o bicho saiu. O Mário Sérgio colocou aqui, deixa eu ver aqui o que o Mário Sérgio colocou. E os animais extintos? Significa que aquela forma não é mais necessária? A gente não vai tratar desses animais extintos nesse curso, a gente vai tratar lá no Átomo Arcanjo. Mas o que Emmanuel fala desses animais que foram extintos? Você está falando lá dos dinossauros, essas coisas aí, não é? Eles falam que quando foi passado para o Cristo, para ele montar o esquema da vida aqui, não é passado para ele um mapa que ele tem que seguir direitinho. Eles fazem muitos testes para ver o que funciona, como é que funciona. E aquelas formas que foram criadas eram testes que eles estavam fazendo. É isso que está escrito no livro A Caminho da Luz. Eram formas que eles estavam fazendo até que eles acharam como deveria seguir todo o processo evolutivo do princípio inteligente. Aí extinguiram aqueles corpos e aqueles princípios espirituais foram para outros corpos e estão aí evoluindo. Se não formos nós mesmos, né? Não sei, Magali. Não sei como é que o processo lá deles manterem a vaca viva, né? Ovos, Agni. Olha, o que eu sei dos vegetarianos, né? Que peixe e ovo eles comem, tá ok? Tá bom? Alguém está falando que as pessoas não estão conseguindo desligar o microfone? Deixa eu ver que eu consigo fazer isso daí. Não está aparecendo para mim a opção agora de desligar. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a opção de desligar individualmente as pessoas. Desligando o microfone do Aparecido. Eu acho que agora eu consegui desativar o som de todo mundo, não é? Acho que deve ter melhorado aí para as pessoas. Só que a coisa aqui ficou meio complicada agora. Tá ok?
Mais alguma coisa aí, gente? Vamos ver se a gente consegue avançar um pouco aí, né? Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é dentro das leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece considerar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns à custa dos outros. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. A nossa vida não está na roupa que a gente veste. A nossa vida não está no nosso corpo físico. O corpo é um instrumento para a nossa evolução. Devemos cuidar. Mas não é ele a essência. Está no princípio inteligente que preside e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre e realizar sobre matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. Ok? Todas elas. Dúvidas aí, gente? Necessidade da luta, da sobrevivência. Nós vamos falar agora um pouquinho da dor nos animais. Ver se tem alguma coisa aqui para a gente mudar de assunto. Não me refiro à extinção dos dias de hoje, por ação do homem, como tigres, leões, algumas aves, etc. O que que acontece? Você pode matar o corpo físico, mas o princípio inteligente sobrevive, Mário. Tá ok? E os espíritos têm condições de fazer com que ele não se perca o encadeamento. É lógico que o homem que faz uma coisa dessa é responsável. A Maria está perguntando se eu sou vegetariano. É isso, Maria? Sou vegetariano. Tá ok? A dor nos animais. A dor é um mal? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. A dor em si é um mal? O que vocês acham? A dor por si só, ela é necessária. Um espírito que não sentisse dor, uma pessoa encarnada que não sinta dor, ela corre sérios riscos de perder a sua existência facilmente. A dor é um alerta, é um aviso que tem alguma coisa errada. Então a dor por si só não é um mal, correto? Então, a gente precisa entender isso para entender a dor nos animais. Leon Denis comenta sobre isso. Tudo que vive, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. Como assim? Se o amor é a lei do universo, e se Deus é amor, como é que tudo que vive sofre? Não é? O sofrimento é um instrumento da nossa evolução, que nos impulsiona para que a gente trabalhe, para que a gente evolua. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e as ramarias dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte desenrolam-se dramas ignorados. A hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades, ou entregues nos laboratórios ao suplício da vivissecção. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser. Quando tem 3 pontinhos, gente, é sinal que tem muito mais coisa que, se vocês quiserem ler, é interessante. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio.
Talvez uma pessoa que não sofreu determinadas dores não entenda a dor do outro. Ou seja, uma pessoa que nunca passou fome na vida, talvez não compreenda o seu irmão quando ele diz que está com fome. E talvez aquele que já passou fome, quando o seu irmão falar que está com fome, ele vai compreender. E talvez agir de uma forma mais rápida para ajudá-lo. Nesse livro Ação e Reação, no capítulo 19, André Luiz comenta um pouquinho sobre a dor. No capítulo 19 diz assim: os animais sofrem moléstias diagnosticáveis, como seja a aftosa, a raiva, a pneumonia. Druso, que era o responsável ali pela colônia, o espírito mais evoluído ali. Como também as plantas experimentam enfermidades peculiares. Lembrando que a planta, ela não sofre, ela tem uma sensibilidade, mas ela não tem um sofrimento. Reclamando adubos e fungicidas. A dor é ingrediente dos mais importantes. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, a criança chorando para desenvolver o próprio órgão. É necessário que a criança chore para que ela possa desenvolver o órgão, a respiração. Isso é importante. O animal, às vezes, para sair do ovo, é necessário que ele se esforce, que ele quebre. E isso é para que ele adquira força naquele momento para que ele possa enfrentar a vida que vem. Aí, André Luiz, nesse livro aqui, ele fala em algumas situações de dor. Ele fala na dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o próprio ser, sem o qual não existiria progresso. A dor evolução é aquela que nos força a evoluir. Ela atua de constrangendo a que você mude de atitude, mude de pensamento. Ok? Se você não mudar, você sofre, essa dor aumenta. Então, quando você muda de processo, ou até muda de carcaça, você evolui. Ok? A dor que auxilia, não é? A dor expiação, que todos nós conhecemos. Ela vem de dentro para fora, quando nós estamos resgatando as nossas dívidas, não é? Tem como objetivo regenerar o espírito. A dor auxílio, para evitar a queda na criminalidade. Às vezes uma pessoa está indo tão mal que os espíritos, e nós vimos isso no livro No Mundo Maior, quando o benfeitor foi atrás de uma pessoa que estava no bar e percebendo lá, foi antes na casa, viu a família abandonada, viu a mulher chorando, os mantimentos faltando. Ele foi até o bar onde estava o responsável pela família, o viu bebendo lá com outras mulheres, e ele magnetiza essa pessoa. André Luiz fala que parece que ele sai do chão. Tamanho é a magnetização do benfeitor. Quando ele solta, para de magnetizar, o cara cai no chão. E ele fala, e ele dá as costas e vai embora. Ele fala, olha, ele acabou de ter um ataque cardíaco, que ele parou o coração da pessoa no ar, soltou depois. Ele vai ter, acabou de ter um ataque cardíaco, vai ficar 2 meses no hospital, entre a vida e a morte, e depois, quando ele sair do hospital, não vai poder beber mais. Olha a dor auxílio, para ele não perder a encarnação. Para o serviço, e aqui tem a outra que também para o serviço preparatório da desencarnação. A pessoa vai desencarnar, precisa meditar algumas coisas, bota a pessoa de cama lá. Imagina um animal que não tivesse dor. O que ele faria no incêndio florestal? Ele ia morrer lá, né? A dor, se de alguma forma ele se sentir queimado e sentir dor, o protege para que ele corra dali. Né? E é interessante os mecanismos da natureza, né? Se ele está em perigo, isso acontece com o homem também. Se o animal está em perigo, os pelos deles ficam eriçados, não é?
Então, por que que ele fica eriçado? Para que ele pareça maior. Se é um inimigo, ele parece maior do que ele é. E todo o organismo dele se prepara para duas coisas: ou para o combate ou para a fuga. Isso acontece com as pessoas também. Diante de um perigo qualquer, os nossos cabelos, os nossos pelos ficam todos arrepiados. Eu, quando tinha cabelo, ficava, agora não fica mais. Né? E a gente fica preparado para combate ou para fuga. Olha a perfeição do corpo físico, né? E olha, nós estamos falando do corpo físico. Vocês lembram disso, do leão Ariel, de alguns anos atrás? Né? Um leão muito doce, como se ele já não coubesse mais num corpo de um leão. Tá ok? Animal não é brinquedo. Ele sente fome, sente frio e sente medo. Por isso não pode ser descartado nas ruas e deixar a sua própria sorte, né? Quando se leva um animal para casa, a responsabilidade pela vida e qualidade de vida dele é de quem levou. Posse responsável. Maltratar ou abandonar animais é crime, previsto nos códigos divinos. Maltratar ou abandonar animais é crime, previsto nos códigos divinos. Ok? Gente, alguém quer comentar alguma coisa aí? Sim. É possível evoluir pelo amor? Sim, é possível evoluir pelo amor, sim. A gente, infelizmente, faz a opção diferente, mas é possível evoluir pelo amor. Tá ok? Gabriel Delane, alguns só conseguem evoluir através da dor, mas muitos pelo amor. O que a gente vê é um misto, né? A gente, ora, evolui num aspecto pela dor, ora pelo amor. Isso na média. Existem espíritos que evoluíram pelo amor, né? Existem espíritos que evoluíram pelo amor. A gente vai falar disso na próxima aula. Mas existem espíritos que evoluíram só pelo amor. Gabriel Delane explica muito bem a destruição entre os animais e a dor, que era da conservação do corpo. Sim. O Pedro Wilson fala sobre a analgesia congênita, doença que a pessoa não sente dor. Gente, quase 50 pessoas no mundo afora sofrem dessa doença. Parece ser um benefício, mas coloca a pessoa em risco o tempo todo, né? O tempo todo. Até mesmo para as dores internas, né? A Júlia fala que o mal de Hansen causa degeneração pela ausência da dor. Sim, tem momentos que a dor... Tem momentos também que a dor é tão grande que o organismo isola, né, aquela parte para que a pessoa não sinta dor. Aí estão falando aí da situação da queimada, dos animais que morrem queimados. O Aparecido diz assim: ele aumentou seus débitos? Ele quem? Aparecido. Eu não peguei exatamente o ponto que você perguntou, eu não entendi quem aumentou seus débitos. Por que os animais têm doenças semelhantes à dos homens? Vamos falar sobre isso. O ser humano fosse decente, não precisaria nada disso. Os nossos... somos espíritos em evolução, não é? Somos espíritos em evolução. Os animais têm depressão? Os animais podem sim, à medida que eles estão se aproximando da gente, eles podem entrar em algumas situações que lembram muito a depressão, ok? A tristeza, a ausência daqueles a quem ele ama, aqueles amam, né? Pode levar a alguma coisa que lembra muito a depressão. Terapia com animais. É muito interessante a gente verificar que você pega um animal e dá para uma pessoa com problemas mentais e ele ajuda muito a pessoa. Né? Muito. É muito interessante. Pega pessoas que não têm nenhuma interação com os humanos. Você leva essa pessoa para andar a cavalo, dá um bichinho para essa pessoa, um cachorro, um gato, e a pessoa se modifica.
Conheci pessoas que praticamente não interagiam com as pessoas, não tinham responsabilidade, não queriam fazer nada. Deram um cachorro para essa pessoa, que ele tinha que levar para passear, que tinha que levar para o veterinário, tinha que trabalhar. A pessoa mudou. A pessoa mudou. Porque ele tinha que cuidar do cachorro. É muito interessante a gente observar como o animal beneficia. Quantas pessoas se acalmam quando tem um animal perto de si, né? Gente, alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? É quando dizem que algo ruim era para nós e pega no animal. Olha, não seria muito justo, né? Agora, o animal percebe a presença de espíritos, percebe, como a gente viu, né? Alguma coisa aí. Não é? Não me parece muito justo isso, não. Falando de magnetismo, os animais conseguem transmitir sua energia para os humanos? Não, são fluidos diferentes, né? São muito diferentes. O, do mesmo jeito que o fluido do homem mataria o animal, eu acredito que do animal não o fluido, enquanto animal vivo, não ajudaria. Você tem um fluido vital, que é sugado, né? Quando se mata, você come a carne e tal, só que essa carne está impregnada também do medo que o animal tinha de morrer. Então, ela faz com que a pessoa torne-se um pouquinho mais animalesca, né? Pelo fato de estar gerindo uma carne, uma substância que vem impregnada de fluidos de medo, de inconformação de alguma forma, né? Ok? O que a gente, seguindo aqui? O animal ele tem um raciocínio fragmentário. Ele não tem um raciocínio contínuo, como tem o espírito encarnado. Nós não conseguimos parar de pensar. E o animal não é dessa forma. Ele é fragmentado, o raciocínio dele. Nós temos essa frequência ininterrupta. Tá ok? E aqui você tem baixa frequência, né, a frequência normal e tal, e aqui, e nas ondas, a alta frequência. Aqui que nós já mostramos anteriormente. Aqui você tem as ondas fragmentares, os pensamentos contínuos dos animais. Ok? Aqui você tem ainda os animais, né? Sempre bom a gente olhar um pouquinho, né? Isso acalma, alegra, né? A gente não sabe por quê, mas a gente fica alegre. Ondas de alta, média, baixa frequência. O que nós temos aqui? Nós temos uma ex-obsessora, nós temos aqui no colo desse pai encarnado um espírito que foi suicida, resgatando seus débitos, um pai muito comprometido com isso, um outro encarnado aqui que odiava a todos eles. Então nós temos aqui baixa frequência desses irmãos aqui. E nós temos aqui média e alta frequência aqui do André Luiz, do e dos outros, do Hilário, dos outros espíritos que estavam com ele. Ok? Nós temos da irmã Clara aqui uma altíssima frequência. São espíritos que estão num outro patamar. Num outro patamar. Tanto que quando essa moça que está obsidiana aqui vê a irmã Clara, né, que ela permite que ela veja, ela mexe nos olhos dela para que ela possa vê-la, ela se ajoelha, achando que ela está na frente de Maria de Nazaré. Ok? Agora observa uma coisa interessante, que é muito importante. O olhar, né? Alguém falava dos olhares dos animais. Alguém falou aí como parece que eles estão entendendo. E quando às vezes você está conversando com eles, eles entendem. Observa essa foto. Aquele cachorro não parece que tem a cara da menina? O que vocês acham? Tem ou não tem?
Agora, observa isso daqui também. Vou fazer uma mistura e vocês vão dizer quem é o dono de quem. Facilmente vocês conseguiriam matar, né? Não conseguiriam? Dizer qual cachorro é de qual dono? Ou nos animais domésticos, eles sofrem uma influência do raciocínio contínuo. As pessoas com esse poder mental que nós temos no raciocínio contínuo, os animais vão passando a aprender com seus donos. Então, se você pega um animal irritado, é porque o seu dono é uma pessoa irritadiça. Você pega um animal tranquilo, é porque o seu dono é tranquilo. Você pega um animal inquieto, é porque seu dono é inquieto. E assim sucessivamente. Uma vez eu lia um livro onde o veterinário, a pessoa era veterinária e era psicólogo ou psiquiatra, ok? Mas ele também era veterinário. O que ele fazia? Ele olhava o animal para diagnosticar a pessoa. E às vezes ele conseguia, através do animal, detectar doenças que a pessoa tinha, ou comportamentos que a pessoa tinha. Alguém perguntou do animal, das doenças, das coisas e tal. Muita coisa a gente passa para o animal. Às vezes você pega numa casa, uma pessoa fala, e eu passei, tem um parente que é assim, um animal extremamente retraído e inquieto. E a pessoa falava que o animal era dela. Só que a pessoa que falava era muito falante. Era muito falante. E aí você observa que o animal não era dela. O animal era do marido dela que tinha esse comportamento. Não é? Então, às vezes uma pessoa acha que o animal é dele e na realidade o animal se afinizou com a outra pessoa por motivos que a gente não entende e está aprendendo e está assumindo e está recebendo as vibrações, o raciocínio contínuo do outro. E isso é importante para esses animais domésticos, porque para a sua evolução. Então, o conversar, o compreender, o entender, isso faz muita diferença, faz muita falta. Aquela mula que muita gente deve ter visto na internet, isso é coisa recente, tem a ver com a pandemia, que chorava demais quando seu dono chegou, e chorava assim, de uma forma emocionante, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Olha aí. Né? De quem é esse cachorro? Não é? De quem é esse bichinho? Nosso pensamento, não é? E nesse processo evolutivo. E aí as histórias de São Francisco, né? Histórias lindíssimas de animais que a gente tem. Nosso processo sem fim da evolução. Lembrando que Jesus, quando nasceu, não é? Ele nasceu no meio dos bichos. Nasceu no meio dos bichos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. O complemento disso é assim: e vós, homens de pouca fé? Vamos ver aí o que vocês estão falando aí? Ah, a pessoa está falando que é gêmeos, deve ser os bichinhos, né? Eu não vi Petonilha, eu não vi essa situação na TV, não, de uma criança gatinhando e o cachorro do lado gatinhando. Vi e conheço várias histórias de animais que salvam as crianças. Várias histórias. Né? Animais que salvam, animais que
que impede a criança de levar uma mordida de uma serpente, eles se colocam na frente, não é? Conheço várias histórias assim. É, os animais são muitas histórias assim de 3, 4 cachorros, alguém mordeu alguma coisa e o dono fica lá perguntando quem é que fez daqui? E o cachorro, todo mundo disfarçando, todo mundo olhando um pro lado do outro. É muito interessante os bichinhos, né? Dizem que o animal escolhe o dono, será verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe uma coisa de afinidade, sim. Né? Principalmente os gatos, eu acho que os gatos escolhem, sim. Não é? Eu acho muito interessante. Não posso afirmar para você, é uma opinião, mas eu acredito que sim. Gente, sobre essa parte da evolução, nós estamos chegando aqui no raciocínio contínuo. Contínuo. Nos animais fronteiriços. E isso é coisa para a próxima aula, quando nós vamos falar dos espíritos da natureza. Tá ok? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Esses animais que ajudam em resgate, como de Brumadinho, eles já estão mais evoluídos? São treinados para isso, né? São treinados para isso. Né? O olfato deles é muito, muito bem apurado, não é? O pessoal quer saber de mim algumas coisas, né? Na semana que vem eu vou falar sobre isso, tá ok? Bichinhos, vou falar com vocês sobre isso daí. Na semana que vem eu vou falar, tá bom? Tem, a aula tem a ver também um pouco, um pedaço da aula, um pedaço do curso da aula tem a ver com isso daí, das experiências experiências pessoais que a gente teve com bichinhos, tá ok? Experiências muito, muito importantes aí para o nosso aprendizado. Pessoal, temos aí alguns minutos. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ficou algum ponto aí que vocês gostariam que esclarecesse mais? Então, é um ponto que a gente vai estar falando lá. Muito provavelmente, o golfinho, a baleia, alguns tubarões, não é? São também animais fronteiriços. Algumas aves, não é? Os espíritos não citam esses animais. Eles citam alguns que estão mais próximos da nossa realidade. Mas da forma que eles colocam, eles mostram que existem outros animais que estão também evoluídos. E o que a gente tem visto é que na Terra você tem aí o gato, o cachorro, o cavalo, o muar, o macaco, não é? O elefante. E você tem no mar, nas águas, provavelmente você tem a baleia, alguns tubarões, o golfinho. Nos céus, você tem aí algumas aves, né? O corvo, a águia, alguns animais aí muito inteligentes. É, um animal, esqueci o nome, um nome bastante estranho, que o animal fala bastante, tal, muito fiel. Uma ave também. Parece ser animais. Uma ave que, inclusive, fica imitando o cachorro, fica imitando os outros animais aí. Tem animais muito interessantes, muito inteligentes. Muito inteligentes. Deixa eu ver aqui o que tem de perguntas. Se não tiver mais perguntas, a gente já começa a partir para o encerramento. A Milena falou assim: acho que preciso ler mais, estudar mais. Olha, Milena, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo o que é o infinito do conhecimento. Pro lado que você quiser, é infinito. Não é? Uma amiga nossa aí estava querendo estudar sobre o vírus. Sobre o vírus. Nossa, é infinito o conhecimento só sobre o vírus. Não é? Então, pro lado que você quiser, pro lado que você gostar, a criação de Deus ela é infinita para todos os lados. Para todos os lados. Os animais sentem quem gosta deles de verdade. Alguns dizem que os animais enxergam os humanos assim, na cor amarela. Aí eu não sei como é que eles enxergam. Realmente eu não sei. Não é? Eu que agradeço, Sueli. Dentre os animais fronteiriços de uma espécie, existem alguns que estão mais próximos da mudança. Nós temos meios de saber disso?
Olha, nem os espíritos sabem. Eles imaginam, eles calculam, mas eles deixam claro que essa mudança é entre o animal e Deus. Os espíritos não intervêm. Tá ok? Nós vamos ver isso em profundidade na próxima aula, embora não seja muito o foco da aula, porque nós vamos ver isso para a gente caminhar já para fluidos e perispírito e depois chegar nas mediunidades, nas doutrinações. Quem se detém mais sobre a parte da evolução é o curso do sábado, que aí fica mais tempo a gente discutindo as coisas da evolução. Desculpe. Tudo bem, gente? Aqui não tô vendo mais perguntas. Então, pessoal, vamos nos preparando então. Lembrando que vocês vão lembrar disso daqui, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é? No processo evolutivo, lá do mineral, por todo esse processo aqui, nós estamos chegando aqui, ó. Entre o elefante, o macaco, o cachorro, o gato. Ok? É nesse momento que nós estamos chegando. Para ele, naquele quadro que nós fizemos, nós vamos estar falando da transformação do animal para o hominal. E aí nós vamos falar dos gnomos, dos duendes, na próxima aula, tá bom? Queria agradecer a todos e nos prepararmos aí para nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos esses espíritos superiores que estão aí em cada lar, em cada local, nos intuindo, nos ajudando, preparando, fornecendo e permitindo que tudo se realize de forma tranquila, de forma serena, que possamos, Senhor, compreendendo a maravilha da criação, podendo respeitá-la mais, podendo amá-la mais, podendo cuidar dela mais, sabendo que temos a nossa parte também nessa obra gigantesca que é tua. Por tudo, Senhor, agradecemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, boa noite. Obrigado por tudo. Amanhã eu coloco o vídeo lá e coloco a aula também, o questionário, tá bom? Boa noite a todos. Fica com Deus, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.